Luiz falou sobre ação boa, que é uma ação boa, mas como que vocês diagnosticam o que é uma ação boa? Quais atributos que uma ação boa, que uma empresa boa tem, né? Ou que uma ação boa é? O que você diria que Acho são? que o primeiro ponto é gastando sola de sapato, né, então, dá trabalho, não é simplesmente: "Ah, eu gosto do produto dessa empresa e por isso eu a considero uma boa empresa", não é assim que funciona. Então exige um pouco mais. Mas, essa avaliação de qualidade, eu acho que ela passa primeiro por uma avaliação de qualidade do business, do negócio, e que tem, é claro, ligação com o setor. Uhum. Então a gente olha para a gente praticamente aplica na nossa cabeça filtros setoriais e mergulha no negócio para entender se é um bom ou um negócio não tão bom assim. Uhum. Dentro do bom, eu acho que tem o componente do entender também, né, porque tem muito negócio que você vê e fala: "Poxa, esse é um baita do negócio, interessante e tal", mas você vai mergulhar naquilo lá, é tão complexo, é tão difícil, que você não consegue entender muitas vezes como que a empresa ganha dinheiro e como que ela vai fazer para ganhar no futuro, né, como que esse negócio vai evoluir, o que que, você pode ter de novos entrantes, tecnologias mudando, tal, acho que então esse é um É. parâmetro importante. Acho que assim, é sempre parte da premissa do qual é o seu objetivo com esse investimento em bolsa. Falando aqui da nossa estratégia. A longo prazo, o seu objetivo é ter uma carteira que te gere uma renda, correto? Partindo desta premissa, aí sim você destrincha o que faz sentido e o que não faz, né? Eu sempre recomendo começar pelo que não faz. O que geralmente não faz muito sentido se você quer renda? Então, você exclui automaticamente empresas que não têm condições de pagar bons dividendos, dividendos com bom histórico, né? Então, setores muito cíclicos, extremamente dependentes de externalidades, enfim, que não tem controle, né? Então, PIB, câmbio, tudo isso. Então, só aí você já eliminou, sei lá, metade das empresas da bolsa, né? Aí você vai para outra metade. Bom, o que faz sentido então dentro aqui do que sobrou? E aí você vai buscando algumas características que geralmente as empresas do BEST, né, que é o nosso filtro setorial, têm em comum. Então, Uhum. quais são essas características que a gente busca? Claro, além do dividendo sustentável, né, histórico de proventos. Você quer empresas que tenham boa geração de caixa, geração essa que seja minimamente previsível, né? Você quer estar em negócios que muito provavelmente estarão vivos daqui 30, 40 anos, né? Que tenham grande market share, poder de repasse de preço para os seus clientes, correção das receitas por inflação, Uhum. né? Que tenham recorrência, que sejam resilientes, Barreira de entrada. fortes barreiras de entrada. Geralmente essas empresas têm grande barreira de saída também, né? Então, pô, são características que geralmente essas empresas do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, costumam reunir, né? E depois que você fez o filtro setorial, bom, sobrou aí o quê? Uns 100 tickers de umas 50 empresas? Aí você vai fazendo o seu filtro que vai ficando cada vez mais pessoal, vamos dizer assim, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você e vice-versa. E aí o negócio começa a ficar muito, poxa, que tipo de governança eu quero estar alinhado a longo prazo, quem são esses sócios, quais são as pessoas que trabalham ali na gestão, será que é gente nova ou gente que já é de mercado, né? E aí você vai criando os seus filtros e é muito por conta disso, inclusive, que as nossas carteiras não são iguais. Apesar da gente seguir a mesma estratégia. Minha carteira não é igual a do Barsi, Uhum. né? Que não é igual a do Felipe, que não é igual a do Fábio e do Jean, né? Então, acho que. E aí, sim, por último, você vai chegar no filtro de preço, que é o que vai determinar se essa boa empresa é um bom investimento ou não. E E aí não fica mais tão pessoal e ao assim, né? É longo meio desse preto no branco. processo, você tem fatores eliminatórios. Então, por exemplo, uma empresa cujo sócio não é o controlador não é confiável, coisas desse tipo, a governança inadequada. Então, muitas vezes existem temas que a gente até aceita, embutido ali na tese. Por exemplo, a gente estava falando antes de começar de corporation versus empresa de dono. A gente prefere empresa de dono. Sim. Mas se a gente encontrar uma boa corporation, um bom negócio extremamente descontado, a gente pode investir. Uhum. Bons É o, acionistas de foi o, referência, né? bons acionistas de referência, uma governança adequada, etc. Então, foi o caso de uma Vibra, por exemplo, de uma Eletrobras, etc. É. Mas exige talvez um desconto um pouco maior. A gente prefere. Agora, quando você muitas vezes se depara com, sei lá, um problema contábil, coisas desse tipo, aí é Fraude. eliminatório automaticamente, É né? Então, caráter, né? Tem algo. não, é uma imprevisibilidade que você não tem É. como.
né? Você não tem como ponderar, assim. É. Como que você precifica um negócio E desse? você sabe que isso é uma grande armadilha que geralmente os investidores, pessoas físicas, caem, porque você tem aquela tendência de ficar muito ancorado em preços anteriores, Uhum. né? Que muitas das vezes eram preços fictícios, né? Criados por números que não existiam muitas vezes. Então, muitas vezes o investidor ele olha para o passado e ele fala, puta, isso aqui já caiu demais, isso aqui um dia voltar para o que era antes, né? E ele acaba, clássico, e ele acaba negligenciando totalmente a parte qualitativa. E, cara, isso é, assim, não consigo nem descrever o quanto isso é importante, porque a tendência de uma empresa que não tem qualidade é não que o preço suba, né? Mas que o preço justo, ele Caia. Valor tenda para intrínseco valor de diminui. mercado, né? O valor intrínseco diminui, né? Então, é muito importante. E, inclusive, assim, foi uma das grandes lições que eu tive também trabalhando como analista, não importa o quanto o seu modelo seja bom, se você não convencer o investidor nos seus 2 primeiros parágrafos na sua tese de investimento, você está falhando em alguma coisa, né? Porque a planilha, ela é commodity. Agora, como você interpreta aqueles números, né? O número, ele conta uma história. Então, você tem que ser um bom... O analista, ele tem que ser um bom contador de história, né? E, inclusive, acho que agora é um gancho bom para eu te contar aquela história que eu te falei. Opa, então vamos lá, porque eu já tava com algumas perguntas engatilhadas, então conte essa história aí que eu já vou separar aqui. Eu vou te falar, eu tive, assim, sofri na pele essa questão de ser inteligível, né? Você saber se comunicar muito bem com o seu público. Eu tinha acabado de sair da faculdade, 2014, 2015, tava lá na corretora e tal, e aí apareceu o pessoal da Empíricos, mas assim, o pessoal mais raiz, né? E aí eles apareceram na corretora, acho que para bater, não me lembro exatamente qual foi a motivação na época, mas apareceram lá e eu não participei dessa reunião, mas meu pai, nossa, tava super orgulhoso, nossa, se formou laureada em economia no Mackenzie, melhor aluna, melhor monografia. Não, assim, fez uma baita propaganda minha. E o Miranda falou, beleza, leva sua filha lá na Empíricos, pra bater um papo, só pra conhecer, né, nada Felipe demais. Miranda, o fundador do Felipe Empíricos. Felipe Miranda. Cara, fui assim, despretensiosa, achei que, pô, ia tomar um café, né, conhecer ali os bastidores e tal. Cara, eu cheguei, eu não conseguia dar uma palavra, assim, a gente sentou pra conversar e o Felipe começou a falar, mas e aí, conta um pouco da estratégia e tal. E eu falava, e ele rebatia, não, mas não é bem assim, o que você acha disso? Ele assim, rebatia, tipo, você falando da estratégia e ele Não. discordando. na época, por exemplo, a gente tinha uma tese de CEMIG que era meio controversa. E, pô, não concordo, não sei o quê, não acho legal, tal, mas me explica mais, então, aprofunda. E falei, cara, eu não vim preparada pra isso, assim, eu tremi igual uma... Sabe, assim, eu tinha as coisas na minha cabeça, mas eu não tinha ainda aquele traquejo de você saber argumentar, né? Então, a importância dos soft skills que, na também. verdade, acho que você não entrou pensando que ia... Eu não fui com esse propósito, entende? Mas Aham. a partir dali eu falei, acabou. Qualquer reunião que eu for fazer com qualquer pessoa de mercado financeiro, eu já vou assim, cara, preparada sabe? Pra qualquer debate. Aham. Então, ali foi muito legal. Assim, foi uma bom assim, tomar essas lições de humildade, né? De vez em quando, que você sai da faculdade de economia todo se achando, prevendo modelo. Eu tive a audácia de falar pro Barsi, questionar no meu modelo, que eu não tava entendendo, porque ele tava comprando Unipar. Unipar. Aí ele respirou, né, com muita paciência, que ele tem sempre. Vamos lá na empresa, então, você vai conhecer a empresa. Aí eu cheguei, eu falei, ó. Mas o meu modelo nunca é capturar isso, né? Tem muitas coisas ali qualitativas que às vezes você não consegue prever, né? E esse acho que é o grande truque, acho, de empresas que multiplicam muitas vezes, né? A capacidade de surpreender sempre o mercado com aquilo que a gente não tá prevendo no modelo, né? Uhum. E o que tá no modelo já tá precificado, né? De qualquer forma. Enfim, foi uma grande lição aí que o Felipe Miranda me deu, estar sempre preparada para argumentar. Pô, mas isso é muito louco, né? Que a gente ouviu em várias ocasiões diferentes, mas que o mercado é uma grande narrativa, né? Total. Não que as ações não andam unicamente pela narrativa, mas o convencimento, mostrar para as pessoas por que você está investindo, né? Saber comunicar é tão importante quanto encontrar uma boa empresa, né? O Mate, a gente não vai dar nome aos personagens ali, né? Para também não... Mas talvez para a gente estar nessa caminhada um pouco mais cedo, a gente já teve almoços ali que foi muito bom o Mate ter ido bem preparado. Porque eu lembro, eu sempre conto esse exemplo, sem contar o personagem, mas o Mate contou que a nossa maior posição na época era Vulcabras.
Nossa, o gestor ali afastou, falou, o quê? Vulcabras é short na minha carteira. Por que você tá long? E o Mate, assim, com a tranquilidade de explicar para ele por A mais B. Né? E conseguiu passar super bem. Mas Exato. eu, no lugar do Mate naquela hora, porque eu não entrei ali naquela situação. Eu tava no almoço e almoçando, banheiro, assim. Não, Não, é que é aquela coisa do tipo, calma, cara, a gente só tá almoçando aqui. Não vim pra isso. Não vim pra brigar. Não fala que eu perdi shot. E foi... Mas foi bom, mas é bom, porque aí você percebe também a opinião das outras pessoas, né? Sem que dúvida. às vezes você tem que ter uma opinião diferente também pra ter alguma... É que a gente já nasceu com essa coisa de vamos ouvir quem pensa ao contrário. Então, todas as teses que a gente tem na carteira, a gente já conversou com 1 ou 2 analistas, gestores, que não gostam dela, então a gente meio que já teve esse bate-papo ali antes de ir para um almoço, mas realmente, né? Não, mas isso acho é importantíssimo. que é a questão da inversão lá do Charlie Munger, né? Que ele sempre fala, é fundamental você inverter para entender muitas vezes a fundo. Se colocar no lugar da pessoa também, né? Por que ela tá falando aquilo? Qual que é o histórico dela com aquela ação? Geralmente o shorteado... Guarda algum apego também. As pessoas têm apego às ações, né? Às vezes ela perdeu dinheiro no passado, ela já tem um ranço, né? Eu não quero olhar esse negócio. Totalmente. Eu já perdi dinheiro com ela. Mas esse ensinamento aí, Lu, eu acho que vale para qualquer carreira, né? Não é só para analista, né? Não, sem dúvida. Saber onde você está indo, né? Meio que aquela coisa de... meio que se preparar para alguma eventual coisa que foge do script, assim. Acho que é importante. Até para quem trabalha muito com relacionamento. Mas, bom, segundo momento TDAH ali, vamos voltar para a carteira ali. Antes de falar das ações, né? 2 coisas que me chamaram a atenção, né? E acho que vale a pena até dar esse disclaimer aqui. Analista e investidor. Você tem o CNPI de analista, mas você não exerce a profissão analista. Não certo? exerço mais. Pedi demissão em setembro de 2019. E aí eu só analiso para mim. Então... Eu brinco que eu tirei o CNPI para não ser enganada por outros analistas, né? Acontece muito. É raro, mas acontece com frequência. E as carteiras? Como é que é isso dentro da GF? Cada um tem sua carteira. O assinante da GF recebe uma carteira recomendada? Enfim, não recebe? Não. Ele tem acesso só aos cursos e à plataforma? Você tem na plataforma um direcionamento baseado em filtros, baseado em premissas, para ele fazer a seleção da carteira dele, das ações que mais se adequam ao perfil dele, enfim, para o que ele busca de objetivo. Mas você não tem uma carteira recomendada que vai mudando, entra uma nova, sai, não tem. O nosso research ele é muito mais um facilitador, né? Então, acho que ainda existe uma grande dificuldade, uma grande barreira de questão de linguagem, né? O Faria Limês, o Economês, enfim. Então, o research ele vem como um facilitador, ele meio que mastiga as informações e dá tudo meio que preparado e categorizado ali para o próprio investidor tomar as suas decisões. Inclusive, é fonte de informação para a gente também, né? Para a gente tomar as nossas decisões pessoais. Então, o negócio foi modelado assim, até porque, como a gente disse no começo, seguimos a mesma estratégia, mas talvez algum filtro pessoal seja mais importante para mim do que para ele e vice-versa. Então, sei lá, às vezes alguém não quer ter, empresa estatal na carteira. Eu não tenho o menor problema com isso. Adoro, inclusive. As minhas maiores posições são de empresas que têm influência política, enfim. Então, assim, vai muito do filtro pessoal, né? Então, a gente não queria que o research fosse um limitador pra gente. A gente queria que, ao contrário, expandisse muito mais o leque para o investidor tomar suas próprias decisões. É muito mais ensinando a pescar do que dando peixe, né? Então, funciona mais ou menos assim. Tá, e aí a carteira de vocês, o quanto vocês podem falar da carteira? Tem ações que vocês não podem falar? Eu tenho 4 limitações, mas por período de silêncio de temporada de balanço, que é IRB, Eternit, Klabin e Unipar. Isso se estende para nós dois, mas tirando isso... Porque vocês têm atuação ou no conselho ou no comitê de auditoria. E como a gente é parte relacionada, então, por compliance, a gente estende para todos os sócios nesse período de silêncio. Então, só essas 4 que não pode falar. E vocês seguem alguma regra? Quantas ações vai ter na carteira? Tem que ter no máximo 10, 15, assim, pessoal mesmo. Vocês têm algumas regras que vocês seguem? A gente particularmente preza pela concentração. Não que isso seja sempre verdade, então muitas vezes você tem uma carteira... Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo.
A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.